Voltamos com novidades sobre o defesa central desejado pelo Benfica, que é Taylor Harwood-Bellis, jogador do Southampton. Segundo o especialista em mercado Sacha Tavalieri, o Benfica pode chegar aos 20 milhões de euros para contratar este central inglês. Harwood-Bellis tem 24 anos, 1,88 m e fez a formação no Manchester City. Representa o Southampton há 3 anos e tem contrato até 2028. Conta ainda com uma internacionalização por Inglaterra. Depois do interesse em Jonathan Jesus, por exemplo, este é mais um nome associado ao Benfica para substituir António Silva. E, Gonçalo, daquilo que se pode perceber deste jogador, é um jogador promissor e há até quem diga nas redes sociais que estes 20 milhões que o Benfica está disposto a pagar é um valor ridículo, quase ridículo. Algumas das expressões que fui apanhando para um jogador deste valor. Achas que o Benfica conseguirá eventualmente fechar este negócio? Não sei se vai conseguir ou não, mas é dentro daquele perfil que tenho insistido aqui, porque o tal jogador muito experiente era Marco Silva a estar de uma perspectiva mais preocupado consigo e menos preocupado com o clube. Mas a urgência e se existir alguma falta de dinheiro, por vezes tem que ser por esse caminho. Agora, o melhor para todas as realidades e para o contexto de pensamento de clube de médio e longo prazo, sempre foi encontrar o perfil do António Silva, que eu tenho insistido aqui. E o perfil do António Silva é um jogador jovem, mas com experiência. Então não achas, ou não partilhas da opinião, de que o Benfica precisa de um patrão de defesa mais ao género de Otamendi? Mas eu vejo muitos patrões por essa Europa fora com 20 aninhos, 21, 22, 23. Um patrão da defesa não significa que tenha que ser na idade. Sim. Um patrão da defesa pode-se configurar em função da experiência que já tem. E nesse sentido... Ou do perfil, não é? Ou do perfil do jogador. Do perfil, sim. Quando se fala em patrão, se olharmos por esse sentido, o Langley, eu percebo o caracterizar do patrão. Mas se entrarmos por esse caminho, é o Langley. Pronto, já lá existe um patrão de maior experiência, de maior cardápio. Eu olho à capacidade e à qualidade que um jogador pode entregar. E à responsabilidade que tem para jogar naquela posição. E a realidade é que precisa necessariamente ser alguém com muito mais experiência do que o Índio. E, portanto, alguém que já esteja experimentado na posição. É o caso. Mas alguém que ainda seja novo. Porquê? Porque no mercado em que nós estamos, faz sentido que uma equipa contrate, mas não contrate para resolver um problema agora, não tapar o buraco de agora. É de um investimento de médio e longo prazo. E, portanto, quem vem atrás não tem que andar a fechar a porta, não é? Quem vem atrás tem que encontrar aqui algo que já esteja bem preparado para o futuro. Daquilo que é o perfil, parece-me que assenta que nem uma luva. Em termos daquilo que são as características, ele é forte nos duelos e é forte, vai acrescentar algo. Olha, por acaso, falaste no Otamendi, tem duas características, uma positiva e outra negativa do Otamendi. A positiva é que é forte no jogo aéreo, defensivo e ofensivo. A mais negativa, que eu acho que requer trabalho, é que vai ao chão com alguma facilidade. Não é que não seja eficaz nas suas ações, sim, mas um jogador no chão é um jogador batido. E sempre que tu recorres nessa circunstância, tem que ser em modo SOS. E ele vai, de facto, muitas vezes. Ainda assim, é fortíssimo naquele que é o sentido posicional. E estamos a falar de alguém mais do que experimentado a este nível. Portanto, se o Benfica conseguir atingir este alvo, eu acho que a questão dos centrais fica salvaguardada e depois vai ter que pedalar para roubar o lugar ao Tomás Araújo. Isto não é o tal jogador que é chegar, ver e vencer. Eu acredito que chegar ao Benfica vai conseguir atingir a titularidade, mas também acredito que é para entrar no tal patamar daquilo que ontem discutimos aqui, que é 3 jogadores para 2 posições, sendo que o Índio vai evoluir ainda. E corre um pouco por fora nesse sentido. Zé, se o Benfica eventualmente conseguir a contratação deste jogador, qual é que achas que é a ideia que tem para ele? Estar ali na retaguarda como estava António Silva ou eventualmente vir a ser um titular? Eu concordo bastante com aquilo que o Gonçalo disse. Acho que é um jogador que, sendo ainda jovem, 24 anos, já tem uma experiência acumulada muito grande. É um jogador muito forte fisicamente. Repara que ele não se afasta muito em centímetros e quilos de Tomás Araújo. É um bocadinho mais alto e um bocadinho mais pesado. Mas é um jogador que tem um perfil mais físico, mais de duelo. Desse ponto de vista, concordo com o Gonçalo. É um jogador que se aproxima mais de Otamendi. Por outro lado, é um jogador com 24 anos, que vem do Premiership, do Championship. Aceita, provavelmente, com mais tranquilidade a possibilidade de discutir a titularidade com algum tempo. Ele vai chegar e vai primeiro
ver se o Benfica o conseguir contratar, vai primeiro ver do banco a dupla Tomás Araújo, Clément Lenglet. Agora, não sei por quanto tempo, até pode ser por pouco tempo, porque realmente estamos a falar de um jogador que tem muito boas qualidades. Acho que o preço está ótimo, indiscutivelmente. Não direi que é ridículo, mas acho que se o Benfica conseguir esta contratação... Se o Benfica conseguir por este valor, sim. Exatamente. Há quem duvide muito de que seja possível fechar este negócio, até porque eu creio que ele foi comprado por 23 milhões de euros. Certo, fecha sem dúvida nenhuma a questão dos centrais e depois há a questão do Gabriel Lindi, que até está lesionado nesta altura e com certeza que há de evoluir, portanto fica com 4 centrais para 2 posições, sendo que 3 deles estão num patamar diferente e obviamente que este Taylor J. Howard Bellis, isto é um problema para os relatores, não é? Quando acabarem de dizer o nome dele, já a bola está dentro da baliza. Mas eu francamente acho que se o Benfica conseguir acertar neste perfil e olhando concretamente para este jogador, muito forte no jogo aéreo, marcou 7 golos na época passada, creio que a esmagadora maioria deles de cabeça. Já chegou à seleção inglesa, já fez um jogo na Liga das Nações e até marcou um gol frente à República da Irlanda na Liga das Nações. Portanto, acho que sem dúvida nenhuma seria aparentemente um excelente movimento de mercado do Benfica. E já vamos voltar rápida. Eu acho que a vantagem negocial que o Benfica tem dos 20 milhões é que para o ano está no último ano de contrato. Sim. E nessa circunstância, eu acredito ser possível negociar bem o valor, porque na próxima temporada, a partir de janeiro da outra época, já poderia até sair livre. Portanto, o Southampton quer encaixar aqui algum valor. E já vamos voltar também ao Benfica, porque há mais temas ainda para discutir na equipa de Marco Silva, mas agora avançamos com o Rodrigo Mora, que quer sair do Futebol Clube do Porto e espera que André Vilas-Boas chegue a acordo com a Roma. Segundo escreve o jornal Record, o médio de 19 anos não vai fazer qualquer pressão para que a transferência se concretize, mas a vontade é mesmo a de rumar a Itália. Rodrigo Mora acumula a frustração de continuar no 11, ausente do 11 e de ter cada vez menos protagonismo na equipa de Francesco Farioli. Aliás, no jogo de domingo foi visível o semblante mais carregado de Mora, muito abraçado no final por colegas e elementos do staff. Em Itália, dão conta de que Roma e Futebol Clube do Porto tentam chegar a acordo, sendo que Vilas-Boas quer um negócio próximo dos 50 milhões de euros, o que inclua uma grande percentagem de uma futura venda. Zé, neste momento ainda não é claro qual é que será o modelo de negócio que será aqui pretendido pelo Futebol Clube do Porto, ou qual é que será possível, até porque há uma notícia também de que a Roma propôs 3 modalidades diferentes, mas de qualquer das formas os resultados parecem dar razão a Francesco Farioli, mas os treinadores vão e vêm, não é? O Futebol Clube do Porto está aqui a tomar uma decisão com base na vontade de um treinador que não sabemos se no final da época continuará no clube. Achas que é um risco prescindir de Rodrigo Mora? Concordo contigo. Repara, se o Porto for bicampeão, o mercado abre-se para Francesco Farioli. Inclusive já se falou no início desta temporada, no defesa, de algumas movimentações nesse sentido. Se as coisas correrem mal, quer dizer, também não se sabe se Farioli continuará. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, para Rodrigo Mora ir para a Roma, eu acho que é magnífico. Porquê? Porque vai jogar num clube que tem peso e tem história no futebol italiano, está a jogar numa equipa que está a subir muito por força do grande treinador que tem, Gianpiero Gasperini, que, sendo um treinador italiano, é um treinador ofensivo e que privilegia a estética, o talento, a criatividade no futebol. Portanto, eu acho que ele vai bater a uma porta certa e acho que a Roma também está a ver bem porque ele tem um potencial imenso. Portanto, eu acho que do ponto de vista de Mora, sim, porque já se percebeu que com Farioli, não dá. Farioli não aprecia os skills de Mora em função do futebol muito, por vezes, hermético, muito físico, em que todos os jogadores têm que correr atrás da bola quando não a têm, para a conquistarem rapidamente. E Mora, de facto, é um jogador diferente e que, na minha opinião, faz um contraponto que para o Porto seria muito importante. Olha, ainda no último jogo, frente ao Alverca, o Porto claramente estava a precisar de um jogador com outra centelha, mas o problema é que este tempo de Mora com Farioli tirou-lhe também a confiança. E tu vês que Mora entra na equipa e não faz a diferença como fazia no tempo de vacas magras com Anselmi, quando o Porto estava na situação em que estava e Mora salvou vários jogos praticamente de forma individual, não é? Com grandes gols e grandes jogadas.
Hoje é uma hora diferente, que está ali um bocadinho, como é que eu te direi, reticente, indeciso, não sabe bem o que fazer, porque sabe o que é que o treinador quer e sabe o que é que ele sabe fazer e gosta de fazer. E desse ponto de vista, eu acho que para ele era fantástico ir para a Roma. Para o Porto, eu acho que o melhor negócio, aquilo que eu disse para o Ivanovic, vale para Mora. Mora é um talento imenso, é um jogador com potencial imenso, os treinadores vão e vêm e, portanto, eu acho que o Porto faria bem em conseguir acautelar um regresso do jogador. Se isso é possível, não sei. Claro, até porque para isso também é preciso que a Roma esteja disponível a isso. Achas que deveria ser uma tentativa por parte do Porto, Gonçalo, de tentar esse empréstimo? Tudo começa na necessidade do Porto fazer um encaixe financeiro ou não. E eu percebo a lógica de se existem jogadores vendáveis titulares, se calhar mais vale guardá-los, como o Diogo Costa e o Forohold, e mais vale vender um jogador que não é titular. Mas também nenhum deles, leia-se. Apenas Forohold tem uma margem de potencial tão grande como o Rodrigo Mora, ainda que com características diferentes. A minha perspectiva é perceber 50 milhões eu acho que é bem vendido, em função, estamos a falar apenas de 20 milhões que falta para chegar à cláusula de rescisão. E isso, obviamente, que é aqui um indicador que mostra que o valor não está assim tão desadequado. Mas, se um jogador que não é titular vale 50 milhões, imagino se jogasse. Portanto, não sei se 20 milhões eram suficientes. Eu olho para esta condição e aquilo que Fabrício Romano, por exemplo, esta de manhã, diz que falta apenas acertar aqui a cláusula de opção de compra. Portanto, o Futebol Clube do Porto já acertou ou já aceitou o negócio em si, falta apenas afinar, deve ser a forma de pagamento da acionar da cláusula de compra obrigatória. Portanto, se calhar receber logo no imediato que a cláusula for acionada, imagino que seja isso. E isso já mostra aqui, de certa forma, o lado mais real, que é o Porto tem que vender também em função do investimento que fez. Por outro lado, vai criar aqui um problema político, porque estamos a falar de um jogador ultra amado pelos sócios e pelos adeptos, e se o Futebol Clube do Porto não tiver sucesso esta temporada, pode ser difícil de justificar. Há uma questão que eu acho que para mim é clara, é que o tempo deu razão a Farioli nas opções que teve e que tomou, mas não existem verdades absolutas. E eu não acredito que o Rodrigo Mora não pudesse ter tido em vários momentos mais minutos, integrá-lo um bocadinho mais, fazê-lo sentir mais parte do grupo, e eu acho que isso não ia prejudicar o trabalho de Farioli. Portanto, se calhar, se tivesse encontrado aqui um meio termo, não teria sido má ideia. Vamos ver qual é que vai ser o desfecho em relação a Rodrigo Mora. Entretanto,